Pai do Senhor, povo de Deus, vamos a mais um vídeo da nossa série Textos Mal Interpretados da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto polêmico. Pode-se cobrar para pregar? Posso cobrar alguma coisa para atender a um convite de ministrar a palavra de Deus em uma igreja? Vamos para um texto bíblico que é muito usado para falar sobre esse assunto, que está em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 8. Eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, eu vou ler o texto, Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então esse texto é muito usado pelos irmãos que são contra cobrar para ir ministrar a palavra em determinada igreja, conferência, congresso e assim sucessivamente. Mas, afinal de contas, o nosso assunto nessa série é textos mal interpretados da Bíblia. Esse texto tem alguma coisa a ver com ministrar a palavra, com pregar a palavra, com cobrar ou não para pregar a palavra? A minha resposta é simples e objetiva. Não. Esse texto não tem nada a ver com ministração da palavra. Como eu sempre gosto de frisar, vou falar mais uma vez. Texto sem contexto é pretexto. E o contexto do texto, muitas das vezes, está no próprio capítulo. Diversas vezes nós encontramos isso e temos falado isso aqui. Então, a interpretação correta desse versículo nós vamos encontrar dentro do próprio capítulo 10 de Mateus. Quando nós lemos o primeiro versículo, por exemplo, a Bíblia vai nos informar o seguinte: chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí vai falar o nome desses discípulos a partir do versículo 2. Simão, primeiro, chamado Pedro, depois vem André, Tiago, o irmão de André, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3 fala de outros, 4 e assim sucessivamente. No versículo 3, Jesus vai enviar esses 12 apóstolos. Jesus vai enviar, quando a Bíblia nos informa o seguinte, no versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Versículo 7. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Vocês vão pregar. Agora, o que é que vocês vão fazer além de pregar? É o que está no versículo 8. Curai os enfermos, primeira coisa. Limpai os leprosos, segundo. Ressuscitai os mortos, terceira coisa. Expulsai os demônios, quarto item. Aí Jesus fala a expressão que é tão famosa a respeito de pregar e cobrar ou não cobrar. De graça recebestes, de graça dai. Quando Jesus fala de graça recebestes, de graça dai, ele está falando justamente sobre esses itens que está no versículo 8. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Quem é que vai cobrar para orar para uma pessoa ser curada? Isso aí não tem nem lógica. Se algum líder fizer isso, se algum pregador fizer isso, se algum pastor, sacerdote fizer isso, ele está totalmente fora da base bíblica, está totalmente fora. Então ninguém vai cobrar para curar enfermos, ninguém deve cobrar para limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. A gente já tem ouvido relatos de pessoas que estão com problema espiritual, já foram procurar certo sacerdote e ele disse: não, eu resolvo seu problema, você vai me pagar tanto. Então isso é antibíblico. A unção que nós recebemos, o poder que Jesus nos deu, quando ele chama os discípulos, no versículo 1 do capítulo 10, ele dá esse poder.
Esse poder é gratuito. Então esse poder nos capacita para realizarmos esses milagres no nome de Jesus, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Então nós não podemos cobrar por fazer isso, porque nós recebemos de graça. De graça recebestes, de graça dai. É claro que no versículo 7, Jesus mandou pregar. Mas quando ele diz de graça receber, de graça dar, ele diz no versículo 8, se referindo a esses itens que ora acabei de citar. Aí o versículo 9 vai dizer, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, está no 10, para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Digno é o operário do seu alimento. Então, muita gente pega até esses textos aqui, pós o versículo 8, e prega uma doutrina de miséria. A doutrina da miséria. Tem a doutrina da teologia, da prosperidade, mas também tem a doutrina da miséria. Não pode ter nada. Você não pode levar nada, você não pode ter nada. E quando Jesus disse isso aqui, para que eles não levassem nem ouro, nem prata, nem estivessem com ele esses itens, é porque aonde eles iam pregar, eles iriam receber. Só é você ler bem o capítulo 10. E depois Jesus fala assim, digno é o operário do seu alimento. Tem tradução que diz, digno é o trabalhador do seu salário. Então eles estão pregando. É bom deixar claro que Jesus não chamou vagabundos aqui. Aqui no versículo 10, quando Jesus chama e dá poder, os versículos 2 por diante vai falar dos nomes dos discípulos. Entre eles está Pedro. Pedro era pescador, a maioria dos discípulos eram pescadores. Então todos os discípulos, apóstolos que Jesus chamou eram ocupados, pescadores. Lucas era médico, Paulo era fabricador de tendas, apesar que o chamado de Paulo é bem depois, mas ele recebeu também um chamado para seguir a Jesus e foi um apóstolo ali da igreja. Então, Jesus chamou eles e eles largaram seus trabalhos seculares para viverem em prol do evangelho. Como é que eles iam comer? Como é que eles iam se sustentar? Então eles iam pregar, eles iam realizar os milagres no nome de Jesus, e Jesus garantiu que trabalhando eles na obra de Deus, eles receberiam sustento. Deus iria usar alguém para os sustentar. Tanto é que o próprio Jesus em seu ministério, né, porque a gente vê que Jesus ele trabalhou até iniciar o seu ministério na área secular, ele auxiliou José na carpintaria, mas depois Jesus larga para lá a carpintaria para se dedicar unicamente à obra do Pai. Então a gente vai ver como é que Jesus comia, se alimentava. A Bíblia fala de mulheres que davam as suas fazendas ou as suas riquezas para sustentar o ministério de Jesus junto com seus discípulos. A Bíblia fala que Judas era o tesoureiro de Jesus, ou seja, tinha entrada de recursos financeiros para sustentar o ministério do Mestre junto com seus discípulos, já para exemplificar, para dar exemplo aos discípulos que continuariam a obra após Jesus. Então, pregar. Deve-se cobrar para pregar, sim ou não? Em momento algum, Jesus manda cobrar para pregar. Vai haver um mover do Espírito, e essas pessoas onde os discípulos iriam pregar, curar, realizar milagres, iriam ofertar aos discípulos. Então, em momento nenhum, eu quero deixar claro, mesmo informando, enfatizando que o versículo 8 não está se referindo à questão de receber ou não para pregar, porque não é isso que o versículo 8 está tratando aqui, mas independente disso, a Bíblia não nos dá uma base para dar o direito a pregador cobrar por ministrar a palavra. Não, mas também não se pode usar o versículo 8, essa expressão de graça recebeste, de graça dai. Não, de forma alguma. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, quem prega, faça por amor, se dedica unicamente à pregação, à obra de Deus, Deus vai cuidar. Cabe àqueles que convidam terem a consciência disso e abençoarem o pregador, ofertarem para o ministério do pregador, e não tem nenhum problema nisso. O grande problema
estipular um valor e valores altos, né, terríveis de alguns aí famosos para poder ministrar em um certo lugar, até cantar e etc, e etc. Então, eu sou contra esse tipo de coisa, né, o estipular-se um valor, mas não podemos dizer que o versículo 8 está tratando disso, está se referindo a isso. Quando Jesus disse de graça recebeste, de graça dai, ele está falando de curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender o que a palavra de Deus está nos informando, e quem faz a obra de Deus e se dedica exclusivamente à obra de Deus está trabalhando, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Falta tempo para a gente citar versículos diversos que trazem referências a respeito disso, do sustento daquele que vive em prol da obra e do reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, dá um like, clica no sininho aqui embaixo para que você venha receber as notificações. Aqui embaixo também eu vou colocar aqui o endereço, né, dos canais de YouTube das minhas filhas, Débora e Esté, para você indicar aí para os seus filhos, né, elas brincam, cantam, então vai ser divertido para as suas crianças, principalmente nessa quarentena, assistir os vídeos da Débora e da Esté, das minhas filhas, ok? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser debater conosco, coloca aqui embaixo. Se você quiser dar uma opinião de novos vídeos, de novos assuntos para que a gente possa tratar nessa série de textos mal interpretados da Bíblia, escreve aqui embaixo, dá a sua opinião e participa junto conosco, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.